Você acredita em vida após a morte? E que espíritos maus podem tocar em você para sugar essa energia? E que espíritos bons podem tocar em você para tirar essa energia má de você? O sino da igrejinha faz Belém, bem blau. O sino da igrejinha faz Belém, bem blau. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira, ou corre gira que Ogum mandou. Exu apavenã, Exu apavenã, Exu apavenã, Exu apavenã. Em minha aldeia Ingaé, Exu apavenã. Em minha aldeia Ingaé, Exu apavenã. É uma casa de bombô, é de bombô girar. É uma casa de bombô, ya, 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 é de bombô girar. Abra sua mente para conhecer aquilo que não se pode entender. Não tenha medo. Cigana quem me deu, ganhei uma barraca velha. Foi a cigana quem me deu. Candomblé. Talvez a religião que mais sofra preconceito, sendo taxada de satanista, entre outras coisas, desde que foi descoberta em 1549 pelos europeus, que tiraram os negros de sua terra natal, da África, para serem escravizados, e dessa forma vindo com eles sua cultura e sucessivamente a religião. Não se tem dados concretos da criação ou surgimento dessa religião, mas pelo que se sabe é muito mais antiga do que as religiões cristãs, talvez até que o judaísmo. Candomblé cultua as forças da natureza personificadas, orixás, e de tudo aquilo que cerca o homem. Assim como qualquer religião tem suas regras e hierarquia. Apesar do que muitos pensam, Candomblé é uma religião monoteísta, ou seja, que tem só um Deus como supremo. Seu nome, Olorum, que significa exatamente Deus na língua de Queto, uma das regiões da África onde se cultua o Candomblé. Os cultos de Candomblé são denominados giras, diferem de um terreiro para o outro dependendo do tipo de trabalho. Porém, em sua maioria, estes são regrados por música com instrumentos de origem africana. Os médiuns, pessoas que recebem espíritos, ficam trajados de branco, e como na cultura Candomblé cada ser humano tem um orixá padrinho, todos estão com suas guias, colares, com a respectiva cor do seu padrinho. São usados chapéus de origem africana também. Eles dançam até que comecem a ocorrer as incorporações com o intuito de que os espíritos que vierem possam ajudar aqueles que vão a essa religião. Para essas religiões criou-se o termo pejorativo macumba, sendo que na verdade macumba é o nome de um instrumento similar a um reco-reco, de origem africana. Portanto, o macumbeiro seria o tocador desse instrumento. Para cada orixá ser cultuado, há um tipo de batuque. Se for para Oxalá, o orixá que criou o homem, filho de Olorum, o batuque é mais lento, pois simboliza os passos de um idoso. Em seguida de Olorum vêm os orixás. Esses são como seres humanos, bons ou maus, dependendo da situação, cada qual com sua função para com o mundo terreno. Porém, não vamos nos aprofundar muito, pois se assim fosse pelo número de orixás, o vídeo ficaria extremamente longo e chato. Então, se é pelo bem de todos e a alegria geral da nação, vamos falar apenas de um deles. Este que talvez seja o que mais sofre preconceito desde que esta religião foi descoberta. Seu nome? Exu. O garfo de Exu Exu, orixá brincalhão, que por sua tamanha irreverência e um falar ereto simbolizando a fertilidade foi confundido erroneamente com o diabo cristão logo que a religião foi descoberta por nossos colonizadores. É o orixá da comunicação, ou seja, está encarregado de nos comunicar com o mundo espiritual, levar mensagens ou vontades mundanas para o outro lado e trazer, através de sua extrema sabedoria e poder, o modo daquele que o procura realizar aquilo que deseja. Também é o orixá protetor das aldeias e das casas de axé, que sempre recebe as oferendas primeiro, afinal, é ele que fará com que tudo corra bem durante os trabalhos na gira. Não é muito exigente, porém há um certo padrão de oferenda que talvez seja conhecido por alguns.
galinha ou bode preto, farofa com azeite de dendê e uma boa cachaça para acompanhar, geralmente sobre um vaso de cerâmica e velas de suas cores que são o branco, preto e o vermelho. Exu é o orixá que mais se assimila com os humanos, porque quem com ele falta sofre as consequências, pois não é bom nem mal, só que como todo ser humano, não se deve pisar em seu calo. Esqueci de me apresentar, olha que falta de educação. Meu nome é Zé Pilintra, um guia espiritual, um Exu. Meu trabalho é basicamente ajudar as pessoas naquilo que elas me pedem, sendo para o bem ou para o mal. Umbanda, difícil definir, afinal é uma mistura das mais variadas religiões. Apesar de estar sempre associado ao candomblé, para alguns, na verdade, ambos são a mesma coisa. Engana-se quem pensa desta forma. Recebeu o nome de Umbanda, pelo que se sabe, no ano de 1908. É a única religião brasileira, apesar de alguns brasileiros não terem muito orgulho disso. Como já foi dito, é uma mistura das mais variadas religiões, mas foi exatamente por isso que ela surgiu. Ganhou o nome no começo do século XX, mas já tem história desde a época colonial, em que os escravos misturavam os orixás do candomblé com os santos da Igreja Católica Apostólica Romana, para dessa forma fugirem tanto da lei, que na época a lei eram os coronéis, que proibiam qualquer tipo de manifestação religiosa que não fosse padrão, quanto da Igreja, que além de apoiar os coronéis, criava espécies de santas inquisições. Conhece a história da caça às bruxas? Pois é, eles eram perseguidos, torturados e mortos. Afinal, como já foi dito anteriormente, esse tipo de manifestação era, e até hoje ainda é por alguns, vista como satanismo. Agora vamos deixar algumas coisas bem claras. Umbanda, por ser misturada, faz culto a orixás, mas também é usada a incorporação dos médiuns para ajudar as pessoas que necessitarem. São incorporados Exus, não o orixá especificamente, mas tipos espíritos que seguem a linha de Exu. Pretos velhos, ex-escravos falecidos, portadores de grande sabedoria, índios, caboclos, crianças e etc. Espíritos que têm a mesma missão de ajudar aqueles que na Terra vivem, e quando dizemos ajudar, é no sentido espiritual, de acordo com a forma correta. Aqueles que usam para fazer o mal a outros não trabalham de acordo com as normas da religião. Umbanda é uma religião cristã, onde se crê que Jesus é quem dá a existência para que esses espíritos possam trabalhar. O general das grandes falanges de espíritos, acima até dos orixás, abaixo apenas de Deus. A partir da mistura surgiram várias vertentes variadas, como a Umbanda branca, por exemplo, que vai para o lado mais do kardecismo, mas a maioria das vertentes funciona da seguinte forma: vestimentas brancas, instrumentos de origem africana, orixás, velas, oferendas de comida, leitura do evangelho, oração de Pai Nosso e Ave Maria antes do início, guias com as cores dos orixás, junto com crucifixos. Enfim, gravamos uma entrevista com uma mãe de santo em um terreiro no qual fomos visitar. Ela respondeu algumas perguntas que vocês vão ver agora.